Olá pessoal, aqui é Silvio Pinheiro do Movimento Pernambuco é Meu País e eu gostaria de falar sobre o caso, Pacaraíma, que é uma cidade, perto aí da Venezuela, e falar sobre esse confronto, esse problema imigratório que o Brasil vem enfrentando de imigração da Venezuela, Vou deixar aqui nos cardzinhos, no vídeo, para que você possa acessar outros canais que falam melhor, do caso Pacaraíma. O que eu gostaria de deixar, aqui é uma opinião pessoal minha, porque para quem não sabe, o caso Pacaraíma aconteceu, onde um cidadão, certo, ele precisou ser socorrido, certo, precisou ser socorrido. E na hora que ele ia ser socorrido, certo? Tinha uma equipe de ambulância, das Forças Armadas aqui do Brasil, ali. E a ambulância, certo, com os militares se negaram. Presta atenção. Eles se negaram a prestar socorro ao senhor, certo, que estava precisando ser socorrido, porque eles alegaram dizendo que eles estão ali para socorrer e atender os venezuelanos. Agora eu gostaria de perguntar a você, isso é certo? Isso é certo, caro cidadão pernambucano? Ou você que está chegando agora pela primeira vez no canal e se acha, brasileiro? Porque hoje temos a Constituição de 1988 que beneficia mais imigrante do que nós próprios brasileiros. E foi isso que revoltou o pessoal ali de Pacaraíma, e partiram para cima dos venezuelanos. Agora eu gostaria de dizer para você, nós temos assistência suficiente, certo, para agregar essas pessoas, sim. Temos. Sim, porque elas vêm, certo? Elas estão precisando de assistência médica, elas estão precisando de vários problemas, porque elas estão agravando o problema de sarampo. Então elas precisam de trabalho, precisam de assistência médica. E o Brasil tem isso? Atualmente o governo brasileiro tem feito isso pelos brasileiros, por nós brasileiros? Querido, certo, companheiro que está vendo aí esse áudio, gostaria de dizer que nós, certo, não temos benefício algum. A Constituição de 1988, inclusive agora me fugiu da memória, mas o homem responsável, um cargo superior responsável da justiça, certo, superior, negou fechar as fronteiras. E eu me recuso a aceitar isso. Somos obrigados a aceitar um povo, não entenda isso como uma xenofobia, mas somos obrigados a aceitar um povo, certo, que nós não temos estrutura para arcar. Além do mais, que essas pessoas agora, depois que passarem ali por Roraima, vão para outros estados, vão ser deportados para outros estados, precisando de assistência médica, precisando de trabalho, vão levar consigo as suas doenças e as suas mazelas para toda a população brasileira. Presta atenção. E o que eu gostaria de falar é que o movimento defende, e eu ainda vou falar sobre isso na página, por isso que esteja atinado aqui na página, certo? Aqui no YouTube e aqui embaixo, porque eu vou publicar algo lá que fala a respeito disso. Tolerância zero. Devemos seguir a política de tolerância zero, certo? A tolerância zero visa, logicamente, pena de morte, prisão perpétua, fechamento de fronteiras. É uma coisa radical? É. Mas desde o início eu falei lá na página que o movimento Pernambuco é Meu País são para pessoas radicais. Se você não viu o primeiro vídeo aqui do canal, veja. Onde eu falei sobre isso.
sobre Pernambuco é o meu país, parte 1, onde eu falei que o movimento é para pessoas radicais, separatismo radical. No Japão, para você entrar no Japão, certo? É necessário que você comprove a sua renda, né? E você especifique em cada lugar que você vai quanto você vai gastar. Será que existe isso nessa política inútil do Brasil? Imigração? Porque hoje um imigrante chega aqui no Brasil e tem mais direito do que nós. Isso é um absurdo. Caro que está ouvindo esse áudio. É um absurdo que um imigrante chegue aqui, tenha mais direito do que nós, tenha mais benefícios do que nós, que trabalhamos por essa terra, lutamos por essa terra. A comprovação de renda que o governo brasileiro faz lá para os venezuelanos cruzarem a fronteira não chega nem a 10%. Não é uma fiscalização rigorosa como os demais países do mundo, Japão, Europa, Estados Unidos, que era para ser implantado aqui. Porque temos a Constituição de 1988 que não beneficia em nada. Por isso, caro pernambucano, ou você que é brasileiro, se denomina brasileiro, eu não vejo orgulho nenhum em dizer que somos brasileiros. Você pode ao movimento, se filiar ao movimento, né? Por isso, você que é pernambucano, daqui da região de Pernambuco, se filie ao movimento. Entre lá na página aqui embaixo. Mande para nós uma mensagem na página. Nós lhe mandaremos um questionário. O caso Pacaraíma só fala sobre isso. A população foi contra, né? Atacaram lá os venezuelanos porque estão vendo o que está acontecendo. A violência aumentando, as doenças aumentando e as fronteiras abertas. Precisamos mudar isso. Precisamos aplicar a tolerância zero. E a tolerância zero fecha fronteiras. A tolerância zero implica em trazer a justiça verdadeiramente aos cidadãos. Gostaria que você fizesse essa reflexão. Veja essa Constituição de 1988. Beneficia a gente. Porque não há nada naquela Constituição que beneficia a nós. Pelo contrário, só dá mais avaz para imigrantes do que para nós. Então nós, pernambucanos, precisamos adotar a política de separatismo radicalista. E é por isso que o movimento Pernambuco é meu país se levantou. Então filie-se já. Clica aqui nos cardzinhos e você vai ser direcionado onde fala um pouco sobre isso. Não estou sendo pago para divulgar nenhum canal, mas é porque conta mais sobre o caso do Pacaraíma, né? Que é um caso revoltante, em que nós temos que se levantar contra o governo e dizer: é hora sim de fechar as fronteiras, é hora sim de adotar uma política onde visa trazer justiça. E que justiça é essa? Se você matou, se você roubou, é necessário que você pague com a mesma moeda. Principalmente se você matou, né? Se você matou, você tem que pagar com a mesma moeda. Se você participou de quadrilha, roubou a nação, é necessário que você fique preso. Mas hoje nós temos uma política que beneficia menores. Hoje nós temos uma política que beneficia garotos de 16 anos. E os venezuelanos já estão entrando aqui. Sabe por quê? Porque eles estão vendo
a política nojenta, baixa, em que o Brasil diz ser uma nação legalizada, uma nação metida à Europa, mas não é nada. Então, por isso, se filie ao movimento, esteja por dentro do que está acontecendo ali em Roraima, nas fronteiras, e no caso do Pacaraíma. E até o próximo vídeo.